Criador. Por quê? O termo é questionar ao Criador. Como a criatura vai ter a petulância de questionar o Criador? Existe uma palavra que aparece na Bíblia e é uma palavra muito preocupante. É a rebeldia. Quando você fala assim, a criança é rebelde, alguém pode me dizer o que estão falando dessa criança? Quando diz assim, a criança é rebelde. Por que vão falar isso de uma criança? Diz você para mim. Oi? Ela não obedece. Mas, opa, ela quer fazer o que quer. Ela não obedece, ela quer fazer o que quer. Criança, você diz logo que a criança é rebelde. Ela quer fazer o que quer, ela não obedece, vai mais longe isso. Oi? Ela não quer ter limite, na verdade limite há. Ela não aceita limites. Mas o quê? Tem... Opa, eu estava querendo essa. Não reconhece a autoridade de pai, de mãe, de professora, de ninguém. Vamos recapitular? Não obedece. Faz o que quer. Não tem limites, não aceita limites. E não reconhece a autoridade. Olha o tamanho do problema que temos quando falamos com uma criança rebelde. Só que essa matemática, essa fórmula matemática é simples. Ela vale para qualquer um que age com rebeldia. Oi? Hã? Não tem sentido essa pergunta. Hã? Ela se quer café, eu fiquei até meio na dúvida. Que pergunta sem sentido? Pode trazer. Deu uma pânica agora, quer café? Ele fala, quer dinheiro? Você fica, café e dinheiro nem se oferece, você dá e pronto. A pastora falou comigo, não, você, depois de 3 meses você acostuma a tomar café com pouquíssimo açúcar. Ela falou, você já acostumou? Não. E eu nunca vou acostumar. Eu estou tomando, já não faço cara feia. Vamos trabalhar aqui, por favor. Pega a visão, porque você vai ver que a coisa não é tão simples. O texto que o Rafael Lucas leu, ele canta a pedra. Questionar demais a Deus pode caracterizar rebeldia. Amém? Caracterizar rebeldia. Por quê? Porque se você reconhece a autoridade, o questionamento fica sem sentido. Só que quando você quer tudo muito bem explicado a você, a impressão que dá é que está se revertendo o peso de autoridade. Se o teu chefe diz para você faz isso, você tem tua equipe, Júnior? Você bota mais carne. Quem está trabalhando para você não vai ficar, mas por que você quer que bote mais carne? Você já manda o cara embora. Quem tem tempo nem para isso. Você sabe o que está fazendo. Bote mais carne. Aumenta a linguiça. Bota mais. Cadê o suco? Completa o suco. Você vai... E a pessoa tem que ser rápida, tem que fazer. Eu não sei que história é essa de quando é com Deus, a gente quer 3 confirmações. Já ouvi esse... Eu não sei que papo é esse, doido. Fala comigo 3 vezes. Aí, na minha época, se eu falasse para minha mãe, vou esperar confirmar. Já tinha tomado já. Tomava um pedala e acabava o problema. Rapidinho eu ia entender. Minha mãe só fazia assim com o olho. Ó. Não precisa nem falar. Quando a gente estava fazendo alguma coisa, eu sempre fui gordo, né? Hoje eu estou meio fraco, mas eu era gordo. E a criança gorda não pode ver comida. E ela já me conhecia, aí chegava no lugar que tinha comida, eu já ficava olhando para mim assim. Eu já entendia. Só se ela balançasse a cabeça, senão não pega. A pessoa quer alguma coisa? Não, obrigado. Mas olhando para minha mãe, não, obrigado. Quando minha mãe fazia. Aí eu, obrigado.
Eu entendo que a gente gosta de perguntar as coisas. Eu sou aquela pessoa que gosta de entender. Você não sabe, Kelly, como é difícil fazer o que Deus manda sem entender. Na minha natureza é de, se eu entender, eu faço. Quando eu fui confrontado por Deus, a grande questão, Rebeca, era que eu comecei a ver que eu não ia entender nada. Essa igreja foi formada num ambiente que eu não suportava. A história diz isso, todo mundo antigo sabe disso. Eu vinha de uma linha tradicional, fui batizado com o Espírito Santo forçado. Nunca quis falar em língua e Deus me obrigou a falar em língua, literalmente. Meu livre-arbítrio acabou tem tanto tempo que eu nem lembro que tive livre-arbítrio na vida. Simplesmente foi extinto o livre-arbítrio de mim. Não, porque hoje eu entendo que o Senhor não tinha tempo para deixar eu entender tudo. Não dava tempo. Hoje eu entendo, Taleco, que eu não ia chegar até aqui, porque tudo que eu vejo hoje é fruto de ser contrariado anos. Tudo que eu não queria falar em línguas, eu não queria esse meio pentecostal, eu não queria abrir igreja, eu não queria ser pastor. Olha que loucura, eu não queria nada disso aqui, eu não queria ovelha, eu não queria ser atazanado por líder, eu não queria nada disso. E Deus falou, meu querido, eu só vou te empurrar e você vai. E foi desse jeito. No final, os antigos sabem também, que eu falei, não vou abrir mais igreja nenhuma, porque só tive aborrecimento com as primeiras congregações que abrimos. Saí fechando tudo. Porque só era aborrecimento, eu não quero, fechei tudo, voltamos aqui para a sede e falei, não abro, olha como é que foi o papo. Não abro mais congregação, eu não, se vocês quiserem abrir é com vocês. E, disse mais, não consagro mais pastor. Chega. Os antigos sabem disso. Eu falei, porque eu não, a minha mãe usava um termo, não vou criar cobra para me picar. Porque todas as cobras malditas que me morderam saíram do altar. Eu falei o quê? Eu não vou continuar isso não. Vou me poupar. E parei. Um dia, estava aqui numa consagração, perseverando em oração. Sentei, naquele momento de oração, e Deus falou comigo, volte a ampliar as tendas. Eu quero que a obra retorne. E eu já tinha falado, e obra só com dinheiro. Estava muito revoltado na época, estava mesmo. Que eu falei, chega eu, hein? No final vai todo mundo para casa, só eu que sofro, quero isso mais não. Todo mundo cuidando da sua vida, só eu apanhando, tá doido? Eu, hein? Todo mundo tem direito a ter uma conta, todo mundo tem direito a ter um cartão de crédito. Hoje eu não tenho nada, eu não tenho uma conta bancária, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada. O meu nome não serve para nada na vida hoje. Eu não consigo comprar um pão com manteiga ali na barraca da mídia crédito. Você vê a minha situação. Eu falei, eu não vou continuar isso, porque isso vai continuar me arrebentando. Chega, eu não quero mais. Pô, valeu a pena? Valeu, para a igreja valeu, para mim não, para a igreja valeu, para a obra valeu, para mim não, eu não quero mais, esse era o meu entendimento. E Deus falou comigo, retoma a obra e vai sim, seguir em frente. Fui parar numa vigília, lá em Xerém, nunca vou para vigília, nem gosto, e eu fui. E o Vitinho e a Adriana foi comigo, que falou, não, vamos levar você, que tem algum mistério, você ir para uma vigília? Não. E teve. Deus falou muito comigo numa pregação lá, mas tão profundamente que foi onde falou, não só vai voltar a fazer o que você foi chamado para fazer, como eu vou trazer outros para estar do teu lado e você vai preparar e levantar na obra. E hoje é tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente está vendo. Eu não estou falando para você, eu estou me colocando aqui para falar para você. Quem disse que é fácil obedecer a Deus? Quem disse que é fácil fazer coisas que você não concorda e não entende? Só que o segredo, Jéssica, é você entender quem é a autoridade.
A gente canta, né? Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor. Soberania é isso. Ele dá ordem e ela é executada. Acabou. Quem não aprende isso, fica batendo cabeça, fica sofrendo. Você pode questionar o pastor Paulo quando você quiser. Normal. Só que se fosse um pouco inteligente, você ia parar e pensar, pô, essa igreja tem 25 anos. Quantas igrejas você conhece? Que você olha e diz assim, pô, esses camaradas estão abrindo igreja fora do país e as igrejas estão explodindo. Olha o tamanho dessa igreja em Jardim Angá. No mínimo deveria levar você a pensar, cara, Deus está nesse negócio. Os líderes de congregação já entenderam que não é tão simples chegar aqui. Teoria é fácil. Quando está aqui dentro da igreja, olhando, bota defeito na igreja, bota defeito das salas, bota defeito no banheiro, bota defeito na forma do culto, bota defeito em tudo, porque a teoria é muito fácil, né? O aluno sempre reclama da aula do professor, mas nunca aprende a matéria. É fácil. Mas os líderes de congregação que estão sentindo na pele, estão vendo que, caraca, o negócio não é tão simples não. Abre a igreja e ela lota. Não é tão simples. Exige muito. E o mais incrível, né? Tem um tempo de Deus. E é no tempo dele. E a gente tem que lidar com isso. Quando eu penso na soberania, eu penso em quem nós somos, e aí vem a questão. Eu penso quem Deus é. Quem nós somos, quem Deus é. Se eu pensar só em quem Deus é, eu vou errar. Se eu pensar em quem nós somos, nós vamos errar. Tem que fazer a conciliação. Um bom filho que não é rebelde, ele sabe quem é o pai. Ele ama, tem carinho, mas ele sabe quem é o pai. Daniel, todas as vezes que me contrariou, se arrebentou. E eu falei, você vai se arrebentar de novo, você vai se arrebentar de novo. E ele ficava com raiva de mim, se debatiam. Depois de se arrebentar, voltava e eu para ele. E aí, te falei. Aí quando ele está com raiva, ele fala, já entendi, seu gordo. E aí, vai fazer mais alguma coisa? Ele, não, seu gordo, me diz o que é para fazer. E aí eu falo o que é para fazer e dá certo. Aí ele fica, cara. Aí ele falou para mim, teve uma vez que ele estava com tanta raiva que ele falou, aí, vou te falar, tu não é nem primo de Jesus, tu é irmão gêmeo de Jesus, porque dá raiva. Eu entendo que dá raiva, porque quando você não gosta de fazer as coisas, tem que fazer porque você não vê outro caminho. E aí quem falou para você, você queria que tivesse errado, dá uma raiva, né? Você queria que ele tivesse errado. Mas chega uma hora que fica difícil, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. E quando você tem essa ligação e essa direção, é simples. O outro lado vai estar sempre fazendo força à toa, porque vai dar errado 1000 vezes. Eu preciso que você compreenda esse ponto da lição, porque andar com Deus sem conhecer, sem acreditar e sem obedecer é besteira. Você vai ser frequentador de igreja, você vai ver as coisas agarrando. E aí, quando você ainda deixa o orgulho entrar, você vai botar a culpa nos outros. Mas a culpa é tua. Eu já vi muita gente se arrebentando e culpando alguém, culpa a esposa, culpa o líder, culpa a igreja, culpa quem você quiser. Mas no final, não tem melhores e piores, tem quem obedece e quem não obedece. O Deus é o mesmo. E a gente, quando aprende, cara, é tão gostoso. Quem já sabe quantos batismos vamos ter daqui a pouquinho lá em Bragança? 10. Hoje, daqui a pouquinho, eu estou aqui dando aula, mas o telefone está com a Patrícia, porque o pastor João vai me chamar para eu entrar e conversar com os que vão batizar e orar com eles. Vou pedir até você, Josmar, para fugir comigo, só para você acompanhar esse momento lá comigo. E a gente vai orar com eles lá. 10. Matemática. 8 portugueses. 1 africano e 1 brasileiro. Sinceramente,
já começa a cair no campo do retardamento. E quando eu digo retardamento, eu não estou falando de maluco, eu estou falando de demorar para pegar as coisas. As pessoas confundem a palavra retardar. Retardar é demorar a fazer. Então, está demorando a entender que essa obra é de Deus. Está demorando a entender que Deus está no controle disso. Porque os sinais já estão aí. Você corta um dobrado para batizar um na sua congregação. Tem congregações que ainda não batizaram ninguém. E eu estou dizendo, Bragança está batizando 10 hoje. 8 de Portugal e 1 da África. Não é possível que você ainda não entendeu. Vou repetir. Não tem como, Mateus Borges, não ser de Deus o que está acontecendo aqui. Ou você entra em concordância, ou você vai nadar contra a maré. Ah, não, eu tenho uma visão diferente. Pega essa tua visão e descarte então, porque você já era para ter entendido que a tua visão pouco importa. Deus não está interessado na minha visão. A minha visão não tem nada a ver com isso. E digo sem medo, o que eu estou vendo não é mérito meu, porque eu nunca nem quis isso. Amilá, se eu nunca quis e estou vendo, o mérito é meu? Não, eu não tenho mérito nenhum, eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis abrir igreja, eu nunca quis consagrar pastores, eu nunca quis nem ser pastor, eu nunca quis abrir igreja. Aí a gente está vendo tudo isso acontecendo. Não é mérito meu, é mérito da vontade soberana de Deus que eu aceitei. O que está faltando muitas vezes para a gente é parar de questionar e dizer, amém. Seja feita a sua vontade. E é claro, e aí vem uma questão muito interessante. Jesus ele fala o seguinte dos 2 filhos, lembra dessa parábola? Um filho diz para o pai, não vou. E foi, fazer o que o pai mandou. O outro filho diz, tá bom, eu vou. E não foi. Jesus diz o quê? Qual filho que obedeceu o pai? Qual filho que honrou o pai? O que disse que não ia, mas acabou indo. Olha eu aqui. Concordar, não concordei com nada. Nada. Para receber depois de tudo que eu passei, para ver alguém pronto chegando, quando o Jasmar chegou, e confiar a igreja a ele, Deus teve que montar toda uma estrutura para que eu acreditasse. Que eu não acreditava. Aí, olha que loucura, eu já estou em outro nível, Jasmar. Eu já estou confiando em congregação a pastor que nunca nem teve na sede. O pastor João, que está lá em Bragança, o sonho dele é vir no Rio de Janeiro, nunca veio no Rio de Janeiro. Olha o nível que já estamos. E eu não confiava de deixar aqui na sede comigo olhando. E agora estou confiando em resolver tudo pelo telefone. Ontem conversei à noite com ele, bati tudo, expliquei tudo. Falei de como que tinha que ser, procedimento, forma para o batismo. Questionei se ele já tinha conversado com todo mundo, estava tudo certo. E fui orientando ele, porque, coitado, ele é novo, né? Ele tem 10 meses de Portugal, 7 de Deus provedor, 7 meses. Mas o Senhor me preparou, me contrariando. Escuta, por favor. Quem não aceita ser contrariado por Deus, nunca vai chegar onde Deus quer. Olha na Bíblia. E você vai ver que os que chegaram mais longe porque aceitaram ser contrariados. Inclusive Jesus. Na reta final, ele fez o que o Pai queria, não o que ele queria. Ele declara isso. E quando termina, ele ora e diz o quê? Está consumado. Ponto. Ou seja, não era consumado o que ele queria, era consumado o projeto do Pai. Ele recebe todo o poder. Ele recebe o nome sobre todo o nome. Mas porque se submeteu à vontade do Pai. Fica muito difícil alguém falar aqui, você é tudo que Deus quer. Mas toda vez que a proposta vem, a forma vem, você não aceita, você questiona e bota 1000 impedimentos. Vai sempre estar travado.
Essa lição precisa ser muito entendida claramente na nossa vida, porque às vezes o que falta para Deus completar a obra na sua vida e levantar você, é você parar de querer fazer apenas o que você acha, entende e do seu jeito. E é claro, a minha fama de ser duro, de ser bravo, de ser ditador e por aí vai. Mas era mais simples falar assim: ele não tem opção. E é assim que eu vejo o Leandro Rodrigues. Eu não tenho opção. Se tiver que mudar as peças, eu vou mudar. Se tiver que trocar uma liderança de congregação, eu vou trocar. Se tiver que abrir uma congregação e o Senhor apontar em um lugar muito difícil e ermo, eu vou abrir. Guarda foi um exemplo desse. Para mim, era o pior lugar para saber. Depois eu vi que realmente todos os pastores de Portugal concordam com isso. É a pior cidade para abrir. Eu entendi isso, mas Deus confirmou que era. Então eu fui para lá dizendo: Senhor, se é. Olha o que está lá. É a que mais cresce de Portugal. Eu creio plenamente que eu estava errado, eu assumo. Eu estava errado quando não quis ser pastor, Júnior. Eu estava errado quando não queria abrir igreja. Eu estava errado quando eu subi o seminário. Em 94, quando eu subi o seminário do Sul pela primeira vez, eu falei com o senhor: estou indo, mas vai logo te avisando, não quero saber de depender de salário de igreja, porque eu não quero depender de receber ordem de corpo diaconal, porque eu ia ser pastor batista, né? E os diáconos são insuportáveis. Não quero depender de aturar. Não, vou aturar. Isso eu subindo a ladeira para a primeira matrícula do seminário. Logo te avisando também. Não quero me submeter a corpo diaconal nenhum. Mas estou vindo. A história começa assim. Muito indignado. Mas fui. Eu compreendo que daquele garoto, menino, que não sabia nada da vida, em 94, até hoje, são 30 anos. 30 anos passados, eu continuo não entendendo nada. E eu descobri que eu não vou entender, porque os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. Eu peço a Deus e Ele não faz. E você precisa compreender que o gostoso desse momento é você apenas aceitar a vontade de Deus. Parar de se debater. Andar com Deus. Tem aqui, eu não sei nem se é hino, mas acho que é, né? Andar com Deus, fé eu vou. A fé não costuma falhar. Você pega aí essa palavra profética. Andar com fé é justamente andar com Deus, andar com fé, é não estar preocupado em entender, em apenas aceitar. Meu Deus está no controle. Acabou. Quem vai pregar hoje de manhã? Era eu. Mas eu vou agora para a reunião, daqui a pouquinho, com os batizandos. Aí eu falei: Mateus, você prega? Aí o Mateus que vai pregar. Eu já falei: céu baixinho, glória sendo derramada. O Mateus vai pregar. Você olha, cada vez eu tenho pregado menos na sede. Eu era aquele que pregava todos os cultos, vocês lembram dessa época? E às vezes alguém pregava. Hoje tem semanas que eu prego domingo à noite. E pronto. Aí você fala assim: mas por quê? Desde que eu... para independente de quem estiver aqui em cima, ela receber. Eu não posso simplesmente, do nada, falar: vou ficar fora um mês. Eu não posso. Então, eu comecei nesse processo e você vê hoje as cultos acontecendo, a obra fluindo e pronto. Mas são coisas que a gente aprende. Eu nunca imaginei saindo da sede. Eu falei: não é para mim.
E agora eu estou com o coração muito aberto aonde o Senhor apontar a direção, eu vou. Todos esses questionamentos continuam, é isso que eu quero que você entenda. Não estou dizendo para você, não, hoje eu aceito de boa. Não é isso. Hoje eu entendo que Deus sabe o que está fazendo. Eu já vi muita gente perdendo o ministério, perdendo o casamento, perdendo família. Ah, se o pastor abriu igreja, eu também posso abrir. Eu falei, pode mesmo, eu só não sei se ela se mantém. Porque eu não abri igreja, Deus que abriu e me forçou a ficar aqui. Eu estou aqui forçado desde que abriu, há 25 anos. E se perguntar, e hoje você está de boa? Não, ainda estou forçado. Porque eu não acredito mesmo que é muito bom estar aqui, não. Bom para mim seria agora estar vendo a barriga da minha nora crescer. Isso para mim seria muito bom. Chegar lá e ficar lá até esse neném nascer e depois continuar vendo ele crescer lá. Ou seja, não voltar nunca mais aqui. Esse seria o sonho da minha vida. Não ver a cara de vocês nem tão cedo. E você está aqui como? Forçado. Acho que quem é avô e vó aqui consegue ter essa ideia. Como é difícil. Ver foto da barriga, ela mandou para mim, olha como está a barriguinha do netinho. A barriga está enorme. Gente, eu ainda não beijei essa barriga, eu ainda não profetizei sobre essa barriga. Meu Deus do céu. E chega a dar uma agonia. Mas eu entendo que eu tenho que estar aqui. Não diga para mim que é bom e não diga para mim, não, você aceita. Não é bom e eu não aceito. E por que você está aqui? Porque eu respeito a vontade de Deus. Se você acha que vai chegar muito longe, fazendo só o que você quer e querendo que tudo seja de acordo com a tua vontade, você vai sempre ser sabotado por você mesmo. Por favor, entenda isso. Estamos todos aqui andando com Deus, mas a velocidade com que as coisas vão acontecer vai depender intrinsecamente da sua concordância em relação à vontade de Deus. Amém, queridos? Isaías 45, 9. Eu ainda queria ler esse texto. Isaías 45, 9. Isaías 45, 9. Vem para mim, Alfredo. Daqui uns 5 minutinhos, Maxwell chega aí, só um instante. Alfredo? Alfredo é da Malícia, sabe quem é, né? Obrigado. Ai, 45, 9, Isaías. ai daquele que contende com seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Só o começo, Alfredo. Ai daquele que contende com seu Criador. Ai daquele que contende com seu Criador. O primeiro texto que Rafael Lucas leu, Romanos 9, 20, e esse agora, Isaías 45, 9. Tem a mesma essência. Só que eu acho muito forte esse, Rafael, porque ele diz o quê? Ai daquele que contende com seu Criador. E fala de formar. Eu sou fruto do que Deus quis fazer de mim. Nunca gostei, nunca concordei, mas não resisti. Ponto. Eu acredito, Matheus Borges, que você está aqui, mas não era teu sonho nem teu projeto estar aqui. Mas você sinaliza para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me levar? E chega uma hora
que mudanças têm que acontecer e ajustes têm que ser feitos. E tem que ser muito pessoal isso, você com Deus. Como vaso na mão do olheiro, tem que deixar a forma acontecer. Tem vasos aqui que já foram tão assados, tão enrijecidos, que não aceitam mais nenhum ajuste. E isso é preocupante. Porque num ambiente onde todos estão sendo moldados, se tem um rígido, ele vai ficar para trás. Concordam comigo? Se o Senhor está moldando uma obra, se o Senhor está levantando uma obra, está ajustando, Josmar sai de uma igreja, vem para cá, hiper, ultra, mega pentecostal, e vem para uma igreja que não é ultra, hiper, mega pentecostal. E pega um pastor que está mais papalhudo, como diz lá na Batista, está mais papalhudo que para pentecostal. Cara, é um choque de realidade. Ou ele se ajusta, ou não consegue lidar comigo. E ou eu me ajusto, eu não consigo lidar com ele. Os ajustes são constantes. E estamos vivendo um evangelho vivo. Obra missionária é viva. Ela muda constantemente, porque é por vidas. E o Senhor tem pressa. E Ele vai exigir mudanças. Ou você se ajusta, ou fica para trás. Porque se ninguém vai lá, quem garante que essas pessoas que estão batizando hoje seriam batizadas? Tem uma senhora que vai batizar hoje, que a gente vai batizar ela com muito jeitinho, porque ela tem aparelho no coração, ela é muito idosa, tem mais de 80 anos, e vai ser um batismo bem cuidadoso e bem delicado com ela. Já orientei lá para tomar muito cuidado, não pode mergulhá-la na água. Então vai ser todo um processo com jeitinho, para conseguir batizar ela. Mas eu vi o apelo que foi feito lá, e ela aceitando Jesus, e aí o pastor João ainda perguntou de novo, você aceita Jesus? E ela chorando, levantou a mão e aceitou Jesus. Aí eu te pergunto novamente, se eu não tivesse, Pedrinho e Juliana, aceitado, ser contrariado como fui, e essas pessoas que estão lá? Essa senhora, com certeza, não tem mais muito tempo. Não, daqui 2 anos a gente começa a ver isso. Pronto, já perdemos ela. Aí vai dizer, não, outro vai lá e faz. Será que vai? Será que ia dar tempo? Por isso, o Senhor não pode depender do teu gosto. Eu quero primeiro entender. Não há tempo para isso. Eu já compreendi isso e vou me ajustando de acordo com o que o Senhor direciona. E essa mobilidade é que vai fazer diferença na sua história também. 2.4. Os pensamentos de Deus são inatingíveis, e é pura verdade. Lê para mim, Jéssica, 2.4. A paz do Senhor, gente. 2.4. Os pensamentos de Deus são inatingíveis. Há situações cujo significado não pode ser compreendido no momento em que nos acontece. Algumas delas serão entendidas em um futuro próximo. Outras, no entanto, só serão aprendidas na eternidade. Fato é que não absorvemos intelectivamente tudo que nos sucederá durante a nossa caminhada com Deus neste tempo. Quem vive por fé, confia e segue em frente. Concordar com Deus significa crer na sua palavra e andar com temor e tremor diante dele. Deus é um fogo consumidor, misericordioso para com todos os que invocam. Romanos 11:34. Romanos 11:34. Lê para mim, pastor Alexson. Romanos 8:34. 11:34. Romanos 11:34.
Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Lê de novo, pastor. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Responde isso. Eu gosto de Paulo, porque ele tem umas perguntas que ele mesmo não tem resposta. E não tem resposta. Ninguém dá conselho. Tem gente orando errado por aí, que faz orações dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Senhor, faz assim, Senhor, faz assim. Eu já vi um pastor falando o seguinte: eu não ouço pregações de ninguém, porque eu não gosto de ouvir pregação, porque eu acabo sendo muito crítico. Ou a fonte não é confiável, e eu não ouço nada de fontes que não são confiáveis. Como eu não confio na maioria dos que estão na internet, então eu não prefiro não ouvir. E eu critico demais, então eu não gosto de ficar criticando a pregação dos outros, então eu acabei desistindo. Então eu não ouço pregação de ninguém. O pessoal fala para mim, o pastor fulano, a pastora ciclana, eu não conheço. Como você não conhece? Não conheço. Não sei nem se é branco, se é preto, se é alto, se é baixo, chegou de ser magro. Não sei quem é. Se eu encontrar na rua, não sei quem é. Ponto. Porque ou a fonte é duvidosa, ou a informação não é precisa, ou a forma de pregar não me agrada. E aí eu prefiro então fugir. Mas aí vem a questão: quem pode compreender os pensamentos, a mente do Senhor? Quem pode questionar? Viver por fé é mais do que simplesmente entender. A multiplicação dos pães mostra muito isso, né? O que a gente faz? Dá de comer para eles. Mas como? Nem se tivesse dinheiro aqui resolveria, porque aonde a gente arruma tanto pão? Ou seja, se mesmo que tivesse dinheiro, mesmo que tivesse uma padaria aqui perto, mesmo assim não tem como arrumar tanto pão. Eram milhares de pessoas, não tinha como. Não é tão simples dar de comer, não é tão simples. É até incompreensível essa frase naquele momento. Ou você parte para exercitar a fé no sentido de não entendo, mas o que é para fazer? Viu a diferença? Eu escutei líder esses dias falando assim: no retiro é difícil ir porque o valor é alto e eu não consigo. Cara, isso me dá cólicas. Porque é uma pessoa que fala de fé o ano inteiro, e quando chega para ele não tem fé para pagar um retiro. Eu passo mal com isso. Porque, o pastor Paulo, não, vamos conseguir, vamos abrir congregações pelo mundo. E o retiro? Consigo não. Tá de brincadeira comigo, né? Ontem eu estava em casa, hoje não tem nada para fazer. Eu estava fazendo fechamento da tesouraria, que o olho voltou, estou correndo para aproveitar enquanto tem olho. E eu falei, eu jantaria no Romanelli, hein? Mas fiquei quieto. Continuei lá. Daqui a pouco chegou a mensagem: que tal um Romanelli? Falei, Olive, não é possível. Aí eu, só se for agora. Eu gritei, Rose, tua irmã está falando aqui que tá o Romanelli. E agora, 8 horas ela chegou lá e arrastou a gente pro Romanella. Comi pra caramba. No final, falei, vou lá para dividir. Ela, você fique sentada aí que eu que convidei. Ai, Senhor, desculpa. Olha a simplicidade que quando quer Deus, fala assim, o que você quer? Queria um Romanella. Coisa de 20 minutos depois,
que tal um romanelo? Foi desse jeito que ela perguntou. Eu falei, ela não falou assim, que tal jantar fora? Ela falou, que tal um romanelo? Eu tomei-lhe um susto, Letícia. Eu falei assim, cara, tem hora que a gente não precisa nem orar, só pensar. E tem hora que nem jejuando, indo para o monte, não vem. E você tem que aprender a respeitar um Deus que ele, a hora que ele quer, ele faz, a hora que ele não quer, ele não faz. Sabe? Pô, o pastor Paulo deixa as contas tudo agarradas, depois paga tudo de uma vez. Eu? Por mim, eu queria tudo pago antecipado, queria ter um mês, paguei já os 2 meses, estou com 5 meses de aluguel adiantado. Oh, que sonho! Mas não, a mensagem que eu mando no início do mês para os proprietários é: atrasaria 15 dias, faço um texto padrão e mando para todo mundo. Todo mundo entra o Brasil já sabendo, 15 dias de aluguel vai demorar, e a gente demora até um pouco mais. E aí eu vou para Portugal, pagar Portugal. Puxa, queria pagar tudo em dia. Eu queria pagar tudo em dia, mas não é do jeito que a gente quer. Você tem que parar, porque você vai ficar questionando. Fizemos o sepultamento agora da mamãe dos Castelano, Dona Vilma. E uma frase que veio ao meu coração, e eu falei para eles: não foi falta de fé. A fé de vocês não falhou. Só que a vontade de Deus é soberana. Acabou. Mesmo o Senhor reconhecendo, você tem fé para sua mãe ser curada e está aí na presença do Senhor, com vida e com saúde. Tem fé para isso, o Senhor reconhece, mas Ele não obedece você. Eu vejo crentes sendo enganados por um evangelho que fala, se você tiver fé, Deus vai fazer. É mentira. Se você, mas eu ouvi de um pastor muito renomado, nem me interessa de quem você ouviu, é mentira. A fé que você tem não manda em Deus. Se for contrário à vontade de Deus, você pode orar o quanto quiser, não vai acontecer. O Theo do Vitinho não está correndo por aí porque Adriano e Vitinho tiveram fé e falaram, vamos ter. Deus ia ficar rindo do céu. Eu vi a fé de vocês e tenho interesse no ventre dela. Pronto. Mas o que saiu do ventre é meu. Vitor. É bom quando a nossa fé entra em concordância com a vontade de Deus. Pegou? Para de questionar quando não sair do teu jeito, porque não tem que sair do teu jeito. Estão te enganando, hein? Nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus. Nunca foi sobre teus projetos, sempre foi sobre os projetos de Deus. Quem não entende isso, vai ficar se debatendo, se rebelando, se revoltando, e no final Deus vai ficar olhando estático, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável, aprendemos isso no seminário, teologia sistemática. Atributos imutáveis, imutabilidade é um atributo de Deus. Ela só nos fortalece para aquilo que vai acontecer. A fé, ela é capaz de levar você às alturas. Eu só consigo ser quem eu sou pela fé. Eu só consigo alcançar tudo que eu alcanço pela fé. Mas a fé não manda em Deus. E eu tenho esse entendimento que o não de Deus não é maldade. É porque Ele tem alguma coisa diferente para fazer. E aí eu já não compreendo, pegou? Aquela criança que acorda de manhã com vontade de dormir. E o que o pai e a mãe faz? Levanta. Colégio. E você vê. Dá pena? Dá. Dá vontade de deixar em casa? Claro que dá. E por que você manda? É maldade? Não. É pro teu bem. E ela às vezes sai chorando, né? Vai chorando, vai andando e chorando, é Bíblia. Vai andando e chorando.
mas você dá uma dó, mas não pode. E você acha que Deus, que não vê só o agora, Ele vê o amanhã, vai dizer não para você por maldade? Ele vê a tua fé, vê teu esforço, vê tua dedicação, vê tua sinceridade, mas Ele diz não, porque Ele tem algo maior, Ele tem algo diferente. Não adianta querer compreender. É muito interessante você sair desse ambiente egocêntrico, em que ou Deus faz do teu jeito, ou cadê Deus? É assim ou não? As pregações hoje, os louvores, Jéssica e Mateus hoje, são muito egocêntricos. É tudo me dá, é tudo Senhor, eu estou aqui. Não é sobre Deus estar lá, é sobre você estar aqui. Lembra de letras de hinos lindos que a gente tem aí, que são tudo egocêntricos. Tudo, Deus estou aqui, Deus me dá, Deus vai fazer, Deus vai te dar. No último dia de culto, nós tivemos um momento lá de gratidão no retiro, e eu falei, vocês acabaram de fazer o que os anjos fazem na eternidade. Adorar, voando, servindo, e eles só fazem isso. Para os crentes é tão sem sentido. E não pede nada. E não cobra nada de Deus. Porque esse é o evangelho que está sendo pregado. Onde só agradecer e adorar pelo que Ele é, não envolve esse egocentrismo. Onde, o que você quer? É um carro, é uma casa, é uma porta de emprego, um aumento de salário, é ganhar a causa na justiça. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Isso não funciona com Deus, porque o Deus dá para o Samuca e não dá para o Josmar. Dá para o Josmar, não dá para a Kedna. Dá para a Kedna, não dá para a Jéssica. Mas é tudo filho, é tudo de Deus, é tudo cheio de fé. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu estou passando por essa experiência. Meu sogro era para estar morto. Era para estar morto. E está aí. Ainda vivo. Foi até para retiro. E meu pai, com 65 anos, morreu de uma vez só. Sem nem aviso prévio, sem dar direito nem uma visita no hospital. Simplesmente a notícia chegou, passou mal. Está onde? Está na Penha, no posto de saúde, perto de onde ele trabalhava. Então, estou indo para lá. Mas o estado dele é grave, Valéria? É, Paulo. Mas grave quanto, Valéria? Muito grave, Paulo. Tá, eu estou chegando lá e vou ver a situação. Paulo, você não está entendendo. Então fala, Valéria. Ele já está morto, Paulo. Primeira coisa que eu falei com Deus, Senhor, não tive direito nem a falar com ele, me despedir. Nem isso o Senhor me deu. Aí você para e pergunta, você ficou revoltado com Deus? Não. Você ficou indignado, entrou em crise? Não. Falei, Senhor, eu respeito. Não entendo. Não entendo. Se perguntar, e hoje, você entende? Não, não entendo. Mas respeito a vontade de Deus e sigo. Quem estava aqui viu, vim aqui, recebi aqui as pessoas, o corpo do meu pai, trouxe para cá, velamos, enterrei, segui a vida. Estava pregando no domingo, no culto estava já na recepção, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas se perguntar até hoje, anos e anos depois, você entende? Não entendo. Talvez no céu a gente descubra muita coisa que aqui na terra a gente não compreendeu. Se chegarmos no céu, né? Mas é nesse nível que eu quero que você entenda. Quando a gente fala, são inatingíveis. Os pensamentos de Deus são inatingíveis. Quer ver o teste? Quantos aqui já passaram por coisas que até hoje não entendeu por que passou? Levanta a mão. Só para você ver que você não está sozinho nisso. Eu lembro de eu conversando com o Ismael, com a perda da mãe dele, traumática. Ele olhou para mim, pastor, eu sei que eu não estou em condição de nada, se o senhor quiser me tirar, botar outra pessoa. Eu olhei para ele e falei, 01, pede para sair. Ele, não, pedir para sair eu não peço. Se você não pede para sair, eu não te tiro, 01. Vai caminhando e andando dentro do que você consegue.
Sobreviveu. Aí você pergunta, entendeu? Claro que não. Aceitou? Também não. Ninguém aceita e ninguém compreende. E por que continua servindo a Deus? Percebeu? Hoje tem gente se enganando, que a gente que está servindo a Deus, está servindo porque tudo Deus nos explica. Ah, meu Deus do céu. Deus não explica não, querido. Deus simplesmente faz. Os pensamentos dele são inatingíveis. Respeite a soberania de Deus e você vai seguir em frente. Não respeite e você vai travar. E isso não vai mudar nada, porque Deus é Deus. E o que é interessante? Guarde isso. A fila vai andar. Porque se você para de querer aceitar e fazer, o Senhor vai levantar outro, porque envolve vidas. A obra não pode parar. Não se ilude, eu estou aqui hoje que eu continuo obedecendo, senão Deus levanta outro e a obra segue. Não pode parar. Que bom que ele pode contar comigo. Mas se não puder contar, vem outro e vai. Por quê? Porque essas vidas precisam ser alcançadas. E a gente está aqui para isso, por um propósito maior. Amém, queridos? Eu queria ler outro texto. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. E Salmo 103, 8. Tarita, lê para mim Salmo 34, 8. Kelly, lê para mim Salmo 103, 8. Tarita, 34, 8. E Kedna e Kelly, 103, 8. 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Algumas traduções dizem, bem-aventurado o homem que nele confia. Kelly, 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Repete, Kelly. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Desse jeito. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é misericordioso. Ele não faz nada conosco por maldade. Ele não esquece, Ele não deixa de ouvir. Você entende isso, amém? Ele é assim. Só que no final, como diz o Bruno, a manha. É entender que Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele não faz o que Ele quer porque Ele é teimoso. Ele faz o que Ele quer porque Ele sabe que é melhor. Nós fazemos porque somos teimosos, porque a gente não tem certeza que vai dar certo. Teimosia é fazer insistentemente sem saber se vai dar certo. E não ouve ninguém. Isso é teimoso. Não é uma característica de Deus, porque Ele já sabe que vai dar certo. Não tem sentido você obedecer seu filho se você sabe que ele precisa estudar. Não tem sentido. Quando o Mateus terminou a faculdade, o ensino médio, né, que hoje, segundo grau, ele já foi lá na Unigran Rio e fez o vestibular para humanas. E eu não sabia como falar para ele que ele era burro. Ele falou a vida toda que era burro. Foi uma luta para conseguir fazer ele terminar o ensino médio. E ele sempre falou, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Quando ele falou que ia fazer humanas, Letícia, eu falei assim, eu acho que ele está começando a acreditar nele. Eu vou motivá-lo, né? Vai mesmo? Você acha que eu devo fazer, pai? Vai, faz. Ele, pô, mas eu me dei tão mal no ensino médio. Esquece ensino médio, faz. Mas eu sabia que ele ia se arrebentar. Cara, sem preparo, sem nada, mas deixa. Olha que coisa legal. Deus vai deixar você fazer coisas, não é porque elas vão dar certo, mas vão te dar experiência. Não se iluda com Deus. Nem sempre Ele vai deixar você fazer coisas para dar certo. Porque às vezes vai dar errado, mas vai te dar experiência. Nós não somos frutos de tudo que dá certo. Nós somos frutos de tudo que passamos. Voltou ele. Pô, me arrebentei, pai. Passei não. Claro, na minha cabeça, claro que não vou. Tá doido? E ele, qual foi a sua classificação? Ele, 2.500. Eu, caraca! Eu pensei, foi o último lugar, né? Devia ser 2.500 candidatos. Aí ele, quantos candidatos, Mateus? 5.000 e pouco. Eu,
Mateus, você está dizendo que você foi lá, deu na telha, fez vestibular para medicina, com um monte de gente que estuda e se prepara para passar, e você largou mais de 2.500 para trás. Ele, pai, eu não pensei desse jeito, né? Realmente, deixei para... Ele já falou, deixei para trás 2.500. Eu falei, e nem era a faculdade que você queria. Qual era a faculdade que você queria? Medicina veterinária. E já está aberta a inscrição? Está aberta. Cara, pega esse gás, volta lá e faz medicina veterinária, cara. Ah, ele voltou, porque eu larguei para trás 2.500. Foi lá e fez. 4º lugar em medicina veterinária. Papai, ele tem esse jeito de lidar com a gente. Uma experiência negativa, para fazer até a gente acreditar. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O que você passou até aqui não foi maldade de Deus. Os nãos que você recebeu de Deus não foram por maldade, foram para te dar experiência. Mas a gente tem que aprender. O que passa disso é teimosia, o que passa disso é rebeldia. Aprenda, se ajuste. Ah, eu quero só se for desse jeito. Eu já vi tantos casos assim. E todos se deram muito mal. Porque Deus não está dizendo para você que vai te dar. E pior, eu já vi casos de Deus até falar, vou dar, e você se encher, e Deus também não dou. Você tem que aprender o que Deus quer te ensinar. Se eu me coloco, Coquinha, às vezes com uma pressão em cima, eu choro, sofro, mas assim, está aprendendo? Não estou aprendendo. Já passei por isso. Se eu já passei, não estou aprendendo. Tem gente aprendendo à minha volta. Tem líderes que estão comigo há tanto tempo, mas não tem fé para nada. Eu nem entendo por que isso, mas você vai e olha quem andava com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres e não tinha fé para nada. O povo de Israel, nenhuma geração viu tanto milagres como Israel e não tinha fé para nada. Depois de ver tudo que Deus fez para libertá-los, falaram, é melhor a gente voltar para o Egito. Então eu aprendi olha, eu estou deixando você viver do meu lado, experimentar as coisas que eu estou experimentando. Mas sinceramente, tem líderes na nossa igreja que nunca vão sair dessa fezinha que não dá nem para jogo de bicho. Não vai. Por quê? Porque ele só quer se for do jeito dele. Quando não é do jeito dele, ele desmonta. E vai desmontando. Não consegue acreditar, não consegue estender a mão, não consegue profetizar, e o tempo vai passando. E a obra não pode ficar na dependência de alguém que não tem fé. Tem que ter ousados que ultrapassem limites, tem que ter. E esse é o segredo. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que você entenda definitivamente o nível de relacionamento que nós temos que ter com Deus, que tem pensamentos que são inalcançáveis, inatingíveis, incompreensíveis. Compreender o que da morte do meu pai? Compreender o que dessas dificuldades financeiras que a gente passa e Deus diz, vai ganhar o mundo, e não dá dinheiro, Taleco. Como é que ganha o mundo sem dinheiro, Senhor? Eu falo isso com Deus, ele não me responde não, mas eu falo. Senhor, você quer que a gente ganhe o mundo? E como, Senhor? E a gente está ganhando o mundo. As ovelhas de Portugal, europeias, já são internacional. Eu dei uma dura em alguém lá que falou, não, o nosso foco de obra missionária em Portugal é para portugueses. Você está enganado sobre a Deus provedor. O foco da nossa obra na Europa é salvar vidas. Não importa a nacionalidade. Nós seguimos a visão da obra missionária que Paulo estabeleceu para gentios. Não é para nacionalidade. Nós não estamos aí em Portugal para português, não vamos para a Espanha para espanhol. Nós estamos salvando vidas. Não vamos para os Estados Unidos para americanos. Não tem sentido isso. Nós salvamos vidas. E o resultado a gente está vendo. Que bom que dessa vez alguém ficou perguntando, já batizou algum português? Nós já batizamos português, africano, já batizamos angolano, moçambicano, e agora esse é de Guiné-Bissau que vai batizar. Ou seja, já estamos passeando pela África. Qual a diferença de nacionalidade? Pouco importa.
São vidas passando pelas águas. E a gente tem que aprender que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus propõe. Vamos nos encaixar na vontade de Deus. Eu quero finalizar só dizendo uma coisa para você, baseado em tudo que a gente tem estudado. Andar com Deus, eu vou recapitular aqui. Não basta crer em Deus, não dá para discordar de Deus e rebelar-se com Ele quando não está do teu jeito. Ninguém pode questionar a soberania de Deus e continuar dizendo que serve a Deus. E tem que entender, os pensamentos de Deus são inatingíveis. Pronto. Se você compreender isso, você se coloca num patamar de servo. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa para Deus fazer na nossa vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aceite e respeite a vontade de Deus, mesmo quando você não a compreenda. E aí você vai estar do meu lado, porque é assim que é. Eu não posso negociar o que não está no meu controle. Eu não posso simplesmente aceitar, fazer do teu jeito, porque você vai ficar feliz se for do teu jeito. Se eu já sei que não é desse jeito que Deus quer. Então eu fico completamente, eu não tenho margem para negociação. Eu apenas executo o que eu entendo que é o que Deus quer. E o resultado a gente já está vendo. Esse é o caminho. Eu cheguei ali e brinquei com o Josmar. Só vem falar comigo se batizar 10 na Europa. Senão nem me chame, nem me chame. E eu entendo que nós estamos no caminho certo e vamos continuar. Aceite, sem entender. Se submeta, sem compreender. Porque esse é o segredo para conquistar tudo que Deus tem para você. Paramos aqui, voltamos em Enoque, um exemplo a ser seguido na próxima aula. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença, aprendendo da tua palavra. Continue tratando conosco, falando aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.